Nas terras geladas, além do Danúbio, onde o vento cortante carregava o cheiro de pinheiros e metal, nasceu um menino que um dia faria o Império Romano tremer até seus alicerces. Alarico veio ao mundo no meio de uma tribo visigoda nômade, entre tendas de couro e fogueiras que ardiam contra a escuridão infinita das estepes bárbaras. Seu primeiro choro ecoou pelos vales do rio, misturando-se aos uivos dos lobos e aos cantos de guerra de seu povo, como se a própria natureza anunciasse que algo extraordinário havia nascido naquela noite fria do ano 370 depois de Cristo. Os visigodos eram um povo orgulhoso e guerreiro, descendentes das grandes migrações germânicas que haviam moldado a Europa por séculos. Eram homens altos e loiros, de olhos claros como gelo e músculos forjados pelas dificuldades de uma vida constantemente em movimento. Suas mulheres eram igualmente fortes, capazes de empunhar espadas e defender seus filhos com a ferocidade de lobas. Era entre esses guerreiros que Alarico cresceu, aprendendo desde cedo que a vida era uma batalha constante contra a fome, o frio, os inimigos e a própria terra que se recusava a ser facilmente domada. Desde menino, Alarico demonstrou qualidades que o diferenciavam de seus pares. Enquanto outras crianças brincavam com bonecos de madeira, ele esculpia pequenas espadas e organizava batalhas entre seus companheiros, sempre assumindo o papel de líder natural, que todos pareciam aceitar sem questionamento. Sua inteligência era aguçada como uma lâmina recém-forjada, capaz de compreender estratégias militares complexas antes mesmo de completar 10 anos de idade. Mas era sua ambição que realmente o destacava, uma chama interior que parecia queimar mais intensamente a cada dia que passava. O destino de Alarico mudou drasticamente quando ele tinha apenas 12 anos, idade em que a maioria dos meninos godos ainda aprendia a manejar suas primeiras espadas de verdade. Uma das muitas guerras tribais que assolavam a região resultou na derrota temporária de seu clã. E seguindo uma prática comum da época, Alarico foi enviado como refém político para o Império Romano, uma garantia de que sua tribo cumpriria os termos do acordo de paz que havia sido forçada a assinar após a derrota militar. A jornada até o território romano foi a primeira vez que Alarico viu o mundo além das planícies geladas de sua terra natal. À medida que a caravana que o levava se aproximava das fronteiras imperiais, o jovem gótico teve seu primeiro vislumbre da grandeza que definiria sua vida inteira. Estradas pavimentadas se estendiam em linhas perfeitamente retas até onde a vista alcançava. Pontes de pedra cruzavam rios com uma elegância que desafiava a compreensão. E cidades muradas emergiam da paisagem como joias cravadas na terra. Era uma civilização que havia domado a natureza de uma forma que os godos jamais haviam imaginado possível. Em Roma, Alarico foi instalado em uma vila nos subúrbios da capital, onde viveu por 3 anos cruciais de sua formação. Foi durante esse período que ele aprendeu latim com uma fluência que rivalizava com a de muitos cidadãos romanos nativos. Estudou história, filosofia e, mais importante ainda, absorveu os segredos da arte militar romana. Ele observava os exercícios das legiões com a intensidade de um falcão estudando sua presa, memorizando cada formação, cada tática, cada ponto fraco que podia detectar no sistema militar mais sofisticado do mundo conhecido. Mas foi também durante esses anos em Roma que Alarico desenvolveu um ressentimento profundo e duradouro que moldaria todas as suas ações futuras. Apesar de sua inteligência óbvia, de sua rápida assimilação da cultura romana e de sua evidente superioridade física sobre a maioria dos jovens romanos de sua idade, ele nunca foi tratado como igual. Para os romanos, Alarico seria sempre um bárbarus, um estrangeiro cujo valor se limitava a ser uma curiosidade exótica ou, na melhor das hipóteses, uma ferramenta útil a ser empregada quando conveniente.
Os banquetes e festivais romanos, aos quais Alarico foi ocasionalmente convidado, se tornaram lições humilhantes sobre sua posição na hierarquia social do império. Ele podia sentar-se à mesa com senadores e generais. Podia demonstrar conhecimento superior sobre geografia e história militar. Podia até mesmo impressionar com sua eloquência em debates filosóficos, mas sempre permanecia fundamentalmente o jovem bárbaro que estava ali por tolerância, não por direito. As risadinhas escondidas atrás de leques, os olhares condescendentes e os comentários sussurrados sobre sua origem germânica se acumulavam em sua mente como lenha seca esperando por uma faísca. Quando finalmente retornou ao seu povo aos 15 anos, Alarico havia se transformado em algo único e perigoso. Um bárbaro que compreendia Roma melhor que a maioria dos romanos, que falava suas línguas e conhecia suas fraquezas, mas que havia sido sistematicamente humilhado e excluído, apesar de todas as suas qualidades excepcionais. Ele trazia consigo não apenas conhecimento invalioso sobre o inimigo, mas também uma fúria gelada que havia se cristalizado durante anos de desprezo sutil, mas constante. De volta às terras além do Danúbio, Alarico rapidamente se estabeleceu como um líder militar de capacidades extraordinárias. Sua combinação única de conhecimento tático romano e ferocidade gótica o tornou invencível em combates contra outras tribos bárbaras. Ele sabia exatamente como as legiões romanas se movimentariam em qualquer situação. Podia prever suas formações antes mesmo que elas fossem executadas, e usava esse conhecimento para desenvolver estratégias que exploravam sistematicamente as fraquezas inerentes ao sistema militar romano. Mas mais importante ainda, Alarico começou a articular uma visão que atraía góticos de toda a região. Eles não precisavam mais se contentar com as migalhas que caíam da mesa romana. Não precisavam mais aceitar ser tratados como animais domesticados pelos imperadores. Roma havia mostrado sua grandeza para ele, mas também havia revelado involuntariamente sua decadência crescente, sua dependência em mercenários bárbaros e sua vulnerabilidade fundamental a um inimigo que compreendesse tanto suas forças quanto suas fraquezas. Durante as longas noites de inverno, enquanto ventos uivavam através das tendas do acampamento gótico, Alarico falava a seus guerreiros sobre as maravilhas que havia visto em Roma, mas também sobre a arrogância e o desprezo que havia sofrido. Ele pintava um quadro sedutor de um futuro onde os godos não seriam mais suplicantes nas fronteiras do império, mas seus senhores legítimos, ocupando os palácios de mármore e desfrutando das riquezas que haviam criado através de séculos de conquista e exploração. O jovem guerreiro gótico havia retornado de seu cativeiro, transformado em algo que Roma nunca havia enfrentado antes. Um bárbaro com a mente de um general romano e o coração cheio de uma vingança que havia fermentado por anos de humilhação silenciosa. Alarico sabia que sua hora chegaria, que teria sua oportunidade de mostrar aos romanos o verdadeiro significado do medo. E quando esse momento finalmente chegasse, ele estaria pronto para aproveitar cada segundo dele. O ano de 378 d.C. trouxe consigo uma tempestade que mudaria para sempre o equilíbrio de poder entre Roma e os povos bárbaros que pressionavam suas fronteiras. A Batalha de Adrianópolis, travada nas planícies poeirentas da Trácia, sob um sol escaldante de agosto, tornou-se um divisor de águas na história do Império Romano, marcando não apenas uma derrota militar catastrófica, mas também o momento em que um jovem guerreiro gótico chamado Alarico compreendeu definitivamente que o gigante romano tinha pés de barro. Alarico,
estava presente naquele campo de batalha fatídico, lutando ao lado de outros guerreiros visigodos que haviam sido contratados como mercenários pelo imperador Valente. Ironicamente, ele começou a batalha do lado romano, empunhando sua espada longa gótica em defesa do mesmo império que o havia humilhado durante sua juventude. Mas à medida que a batalha se desenrolava e a superioridade tática tradicionalmente romana começava a se desintegrar diante da ferocidade bárbara organizada, Alarico presenciou algo que mudaria sua percepção para sempre. As legiões invencíveis de Roma podiam ser derrotadas, esmagadas e aniquiladas por bárbaros determinados que entendessem suas fraquezas. A carnificina que se seguiu foi apocalíptica em sua escala e brutalidade. O próprio imperador Valente morreu no campo de batalha. Seu corpo nunca encontrado entre os milhares de cadáveres que cobriam as planícies como um tapete sangrento. 2/3 do exército romano oriental foram dizimadas em questão de horas. Suas águias capturadas, seus estandartes pisoteados na lama misturada com sangue e suor. Para os sobreviventes romanos, foi uma catástrofe que rivalizava com Cannae, um lembrete brutal de que mesmo o maior império da história era mortal. Mas para Alarico, Adrianópolis foi uma revelação divina que confirmou tudo o que ele havia suspeitado durante seus anos de observação cuidadosa da máquina militar romana. As legiões dependiam demais de formações rígidas que podiam ser quebradas por ataques coordenados de cavalaria bárbara. Os oficiais romanos haviam se tornado complacentes, confiando excessivamente em táticas que funcionavam contra inimigos convencionais, mas que eram inadequadas contra guerreiros que combinavam ferocidade nativa com conhecimento íntimo dos métodos de guerra romanos. Nos dias que se seguiram à batalha, enquanto os sobreviventes romanos recuavam em pânico e os godos celebravam uma vitória que parecia impossível apenas uma semana antes, Alarico tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Ele não retornaria ao serviço mercenário romano, não aceitaria mais as migalhas que os imperadores ocasionalmente jogavam para os chefes bárbaros leais. Em vez disso, ele usaria o conhecimento que havia adquirido e a reputação que havia ganhado em Adrianópolis para forjar algo completamente novo. Um exército gótico independente que serviria apenas aos seus próprios interesses. A formação deste exército foi uma obra-prima de liderança carismática e planejamento estratégico. Alarico viajou por toda a região dos Balcãs, visitando tribos góticas dispersas e falando com guerreiros individuais que haviam se desiludido com o serviço romano. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Por que lutar pelos romanos quando podiam lutar por si mesmos? Por que aceitar soldos miseráveis quando podiam tomar as riquezas que mereciam? Por que morrer defendendo um império que os desprezava quando podiam construir seu próprio destino? O carisma pessoal de Alarico era inegável, mas foi sua demonstração prática de competência militar que realmente atraiu seguidores. Ele organizou ataques surpresa contra guarnições romanas isoladas, sempre escolhendo alvos que podiam ser derrotados com facilidade e que ofereciam pilhagem substancial. Cada vitória atraía mais guerreiros para suas fileiras. Cada saque bem-sucedido provia os recursos necessários para equipar melhor seus homens e planejar operações ainda mais ambiciosas. Dentro de 2 anos após Adrianópolis, Alarico comandava uma força de mais de 40.000 guerreiros. Uma concentração de poder militar bárbaro maior do que qualquer coisa que Roma havia enfrentado desde os tempos de Aníbal. Mas este não era apenas um bando de saqueadores indisciplinados. Alarico havia imposto uma estrutura militar que combinava a hierarquia tradicional gótica com elementos da organização legionária romana, criando uma força que possuía tanto a flexibilidade tribal quanto a disciplina imperial. O treinamento que Alarico impôs a seus homens era rigoroso e inovador. Ele ensinava táticas de cerco que havia aprendido
observando engenheiros romanos, demonstrava formações de combate que maximizavam as vantagens naturais dos guerreiros góticos e desenvolvia estratégias de campanha que levavam em conta não apenas considerações militares, mas também logística, moral e política. Seus guerreiros aprenderam a lutar não apenas como indivíduos ferozes, mas como componentes de uma máquina militar coordenada. Mais importante ainda, Alarico conseguiu unir seu exército através de uma visão compartilhada que transcendia lealdades tribais tradicionais. Ele falava constantemente sobre o destino manifesto dos godos, sobre seu direito divino de ocupar as terras férteis do sul que haviam sido monopolizadas pelos romanos por tanto tempo. Ele pintava quadros vívidos das riquezas que esperavam por eles nas cidades do Mediterrâneo, dos palácios que poderiam ocupar, das mulheres que poderiam tomar, da glória que poderiam conquistar. As primeiras campanhas do exército independente de Alarico foram calculadas para maximizar tanto o impacto psicológico quanto o ganho material. Ele evitava confrontos diretos com as principais forças militares romanas, preferindo atacar cidades menores e vilas rurais que ofereciam resistência mínima, mas riquezas consideráveis. Cada vitória não apenas enchia os cofres de seu exército, mas também demonstrava para outros bárbaros que Roma podia ser desafiada com sucesso. A resposta romana a essas primeiras depredações foi caracteristicamente inadequada e mal coordenada. Generais individuais marchavam contra Alarico com forças insuficientes, confiando na reputação das legiões para compensar sua inferioridade numérica. Alarico os derrotava sistematicamente, não através de superioridade em combate individual, mas através de inteligência superior, melhor conhecimento do terreno e, acima de tudo, compreensão mais profunda da psicologia militar romana. Cada derrota romana fortalecia a posição de Alarico, não apenas militarmente, mas também politicamente. Tribos que haviam hesitado em se juntar a ele agora enviavam embaixadores oferecendo aliança. Mercenários bárbaros que serviam Roma começavam a desertar em massa, trazendo consigo informações valiosas sobre disposições militares romanas e fraquezas defensivas. O que havia começado como uma rebelião local estava se transformando em um movimento migratório em escala continental. Alarico compreendeu que havia cruzado um ponto sem retorno. Ele não podia mais simplesmente negociar um acordo favorável com Roma e se retirar para suas terras ancestrais. Seu sucesso havia tornado impossível qualquer reconciliação. Havia criado expectativas entre seus seguidores que só podiam ser satisfeitas através de conquistas ainda maiores. O jovem guerreiro gótico havia se tornado o general de um exército bárbaro que representava a maior ameaça existencial que o Império Romano havia enfrentado em séculos. Mas mesmo enquanto planejava campanhas cada vez mais ambiciosas, Alarico mantinha um objetivo secreto que poucos de seus guerreiros compreendiam completamente. Ele não queria simplesmente destruir Roma. Ele queria se tornar parte dela. Queria forçar o Império a reconhecê-lo não como um inimigo a ser derrotado, mas como um parceiro a ser respeitado. Era uma ambição que combinava pragmatismo político com o desejo profundamente pessoal de vingança contra aqueles que o haviam humilhado durante sua juventude. O bárbaro que Roma havia desprezado estava prestes a forçar o Império a tratá-lo como igual. No coração da ambição de Alarico residia um paradoxo que definiria toda a sua carreira militar e política. Ele sonhava em conquistar o respeito do mesmo império que havia passado anos humilhando-o. Desejava ser aceito pela civilização que simultaneamente desprezava e admirava com igual intensidade. Era uma contradição que tornava Alarico mais perigoso do que qualquer bárbaro que Roma havia enfrentado anteriormente,
pois ele compreendia o sistema imperial por dentro e sabia exatamente onde aplicar pressão para obter os resultados que desejava. As primeiras negociações entre Alarico e os representantes imperiais revelaram imediatamente a natureza única de sua ambição. Diferentemente de outros chefes bárbaros que exigiam simplesmente ouro e direito de pilhagem, Alarico apresentava demandas que demonstravam uma compreensão sofisticada da estrutura política romana. Ele queria títulos oficiais que legitimassem sua posição. Queria terras específicas para assentar seu povo. Queria reconhecimento formal como federado do império, em vez de mero mercenário. Suas exigências eram, em essência, um pedido de divórcio respeitoso de Roma, não uma declaração de guerra total. Esta abordagem inicial confundiu completamente os negociadores romanos, que estavam acostumados a lidar com bárbaros cujas demandas podiam ser satisfeitas com pagamentos únicos de ouro ou concessões territoriais limitadas. Alarico estava propondo algo muito mais complexo. Uma reestruturação fundamental da relação entre Roma e os povos góticos. Uma mudança que reconheceria os godos não como súditos relutantes ou mercenários temporários, mas como parceiros permanentes na manutenção da ordem imperial. O imperador Honório, que havia ascendido ao trono ocidental após a morte de seu pai Teodósio, era talvez a pior pessoa possível para lidar com as complexidades das propostas de Alarico. Jovem, inexperiente e completamente dominado por seus conselheiros, Honório personificava tudo o que havia de pior na elite romana decadente. Arrogância sem substância, preconceito sem compreensão, e uma incapacidade fundamental de adaptar-se às realidades políticas em mudança que caracterizavam o final do século IV depois de Cristo. As primeiras audiências entre representantes de Alarico e a corte imperial foram exercícios de frustração mútua que estabeleceram o tom para todas as interações subsequentes. Alarico enviava embaixadores que falavam latim perfeito, que citavam precedentes legais romanos e que apresentavam argumentos logicamente consistentes sobre os benefícios mútuos de uma aliança formal. A corte respondia com condescendência mal disfarçada, oferecendo concessões mínimas, enquanto deixava claro que considerava qualquer negociação com bárbaros como uma generosidade imperial que podia ser revogada a qualquer momento. Esta dinâmica criou um ciclo destrutivo que dominaria a década seguinte. Alarico faria demonstrações de força militar para pressionar Roma a levar suas propostas a sério. Roma faria concessões temporárias para ganhar tempo. E então renunciaria aos acordos assim que se sentisse em posição de força. Cada ciclo deste padrão aumentava a frustração de Alarico e diminuía sua confiança na possibilidade de uma resolução pacífica de suas demandas. As primeiras invasões do território romano por Alarico foram cuidadosamente calibradas para demonstrar poder sem causar danos irreversíveis. Ele atacava propriedades rurais pertencentes a senadores que se opunham a acordos com os godos, mas poupava camponeses e artesãos. Ele saqueava templos que continham tesouros, mas evitava profanar altares ou matar sacerdotes. Ele capturava cidades prósperas, mas permitia que a população comprasse sua libertação por preços razoáveis. Era uma forma de guerra calculada para causar o máximo impacto político com o mínimo de antagonismo permanente. Mas a resposta romana a essas invasões demonstrava uma incompreensão fundamental da natureza das intenções de Alarico. Em vez de interpretar sua moderação relativa como evidência de que ele estava genuinamente interessado em negociação, os líderes romanos a viam como sinal de fraqueza, como indicação de que o bárbaro podia ser intimidado ou manipulado através de táticas diplomáticas tradicionais. Esta interpretação incorreta levou a uma série de decisões políticas
que gradualmente transformaram Alarico de um potencial aliado em um inimigo implacável. O ponto de inflexão veio quando Alarico ofereceu seus serviços militares a Honório durante uma crise dinástica que ameaçava dividir o Império Ocidental. Usurpadores haviam emergido na Gália e na Bretanha. Comandantes militares romanos estavam se rebelando contra a autoridade imperial, e o próprio Honório estava isolado em Ravenna, protegido apenas por sua guarda pessoal e pelos pântanos que cercavam a cidade. Era exatamente o tipo de situação em que um aliado bárbaro poderoso podia provar seu valor indiscutível para a estabilidade imperial. Alarico apresentou uma proposta detalhada que demonstrava tanto sua sofisticação estratégica quanto sua compreensão das necessidades políticas romanas. Ele oferecia não apenas suas forças militares, mas também um plano abrangente para restaurar a ordem nas províncias rebeldes, um cronograma realista para as operações e até mesmo sugestões sobre como apresentar a campanha para a opinião pública romana, de forma que minimizasse qualquer constrangimento associado à dependência de mercenários bárbaros. A rejeição desta oferta por parte de Honório e seus conselheiros foi não apenas um erro estratégico, mas também um insulto pessoal que Alarico nunca esqueceria. A corte imperial não simplesmente declinou a proposta. Ela a ridicularizou publicamente, fazendo comentários depreciativos sobre a audácia de um bárbaro ao presumir que podia aconselhar o imperador sobre questões de Estado. Senadores fizeram piadas cruéis sobre godos tentando jogar política romana e cortesãos repetiram anedotas humilhantes sobre a educação pretensiosa de Alarico. Esta humilhação pública marcou o fim da fase idealista da carreira de Alarico. Ele havia passado anos tentando encontrar uma forma de conciliar seu orgulho pessoal e as necessidades de seu povo com sua admiração genuína pela civilização romana. Havia genuinamente acreditado que era possível criar uma parceria mutuamente benéfica que levaria os godos ao status de aliados respeitados, em vez de subjugá-los à condição perpétua de suplicantes bárbaros. Mas a resposta romana às suas ofertas havia deixado claro que tal parceria nunca seria possível enquanto ele permanecesse em posição de relativa fraqueza. As invasões que se seguiram a esta rejeição final foram qualitativamente diferentes de todas as anteriores. Alarico abandonou qualquer pretensão de moderar sua violência ou de preservar a possibilidade de reconciliação futura. Se Roma se recusava a tratá-lo como parceiro, então ele a forçaria a respeitá-lo como inimigo. Se o Império não reconheceria voluntariamente sua legitimidade, então ele a estabeleceria através de demonstrações de força que tornariam impossível ignorá-lo ou subestimá-lo. O sonho de Roma havia se transformado no pesadelo de Roma. Alarico continuava desejando o que a cidade representava, mas agora estava determinado a obtê-lo através de conquista em vez de negociação, através de medo em vez de respeito. O jovem que havia sido humilhado nas vilas romanas durante sua juventude estava prestes a retornar àquelas mesmas ruas, mas desta vez como conquistador em vez de refém, como senhor em vez de curiosidade exótica. Roma havia perdido sua última oportunidade de transformar Alarico em aliado. Agora descobriria o preço terrível de tê-lo tornado inimigo mortal. O verão de 408, depois de Cristo, trouxe a Roma algo que a cidade não havia experimentado em quase 800 anos. O terror genuíno de ver um exército inimigo acampado além de suas muralhas. Quando as primeiras fileiras de guerreiros góticos emergiram das colinas que circundavam a cidade eterna, carregando estandartes de guerra que tremulavam contra o céu azul italiano, um arrepio coletivo percorreu a população que havia crescido acreditando que Roma era eternamente inviolável.
Alarico havia planejado este momento por anos, calculando cada aspecto de sua campanha, não apenas para maximizar o impacto militar, mas também para criar o máximo terror psicológico possível. Ele sabia que Roma era mais do que uma cidade. Era um símbolo, um conceito, uma ideia que havia dominado a imaginação mediterrânea por quase um milênio. Atacar Roma não era simplesmente uma operação militar, mas um ato de sacrilégio político que abalaria as fundações da ordem mundial estabelecida. A marcha até as muralhas romanas havia sido uma demonstração magistral de planejamento logístico e propaganda política. Alarico havia deliberadamente escolhido a rota mais visível possível, passando por cidades e vilas cujos habitantes podiam observar o exército gótico em todo o seu poder aterrorizante. 40.000 guerreiros marchavam em formação perfeita, suas armas brilhando ao sol, suas vozes se elevando em cantos de guerra que ecoavam pelas colinas italianas como trovões premonitórios da tempestade que estava por vir. Mas Alarico não estava apenas tentando intimidar Roma através de sua força militar. Ele estava também enviando uma mensagem política cuidadosamente calibrada. Seus guerreiros receberam ordens estritas para não danificar propriedades desnecessariamente, para não molestar populações civis que não oferecessem resistência e para manter disciplina exemplar durante toda a marcha. Era importante que os romanos compreendessem que este era um exército civilizado comandado por um líder sofisticado, não uma horda bárbara motivada apenas por sede de destruição. Quando o exército gótico finalmente se posicionou diante das muralhas aurelianas, o contraste visual era impressionante e deliberadamente teatral. De um lado, as pedras antigas que haviam protegido a capital do mundo por séculos, símbolos de permanência e poder imperial que desafiavam o tempo e os homens. Do outro, fileiras intermináveis de guerreiros bárbaros, cujas armaduras e armas representavam tudo o que Roma havia passado séculos tentando manter do lado de fora de suas fronteiras. A população romana reagiu ao cerco com uma mistura de pânico, incredulidade e desespero que revelava o quanto a cidade havia se tornado psicologicamente dependente de sua reputação de invulnerabilidade. Muitos cidadãos simplesmente se recusavam a acreditar no que seus olhos lhes mostravam, insistindo que os bárbaros eram apenas mais um grupo de mercenários que seria comprado ou derrotado em questão de dias. Outros entraram em estado de terror quase catatônico, convencidos de que estavam presenciando o fim do mundo civilizado. Os primeiros dias do cerco estabeleceram um padrão que se repetiria consistentemente. Alarico demonstrava sua capacidade de estrangular a cidade, mas também sua disposição de negociar termos razoáveis para levantar o bloqueio. Ele cortou todas as rotas de abastecimento que alimentavam Roma, mas permitiu que mensageiros circulassem livremente entre sua tenda de comando e os líderes políticos da cidade. Era uma forma de pressão que maximizava o desconforto romano enquanto mantinha canais de comunicação abertos. As defesas de Roma, embora impressionantes em aparência, revelaram-se inadequadas para um cerco prolongado conduzido por um inimigo que compreendia tanto as forças quanto as fraquezas do sistema defensivo romano. Alarico havia estudado as muralhas durante sua juventude na cidade, conhecia cada portão, cada torre, cada ponto vulnerável que podia ser explorado. Mais importante ainda, ele entendia que o verdadeiro ponto fraco de Roma não eram suas pedras, mas sua dependência completa de suprimentos externos para alimentar sua população de quase 1 milhão de habitantes. O bloqueio implementado por Alarico foi cientificamente eficaz em sua completude. Todas as estradas que levavam à cidade foram cortadas por destacamentos góticos posicionados estrategicamente para interceptar qualquer tentativa de quebrar o cerco.
O porto de Ostia foi ocupado, cortando as importações marítimas, que incluíam não apenas alimentos, mas também os materiais exóticos que alimentavam o luxo romano. Até mesmo os aquedutos foram ameaçados, embora Alarico tenha deliberadamente evitado cortá-los completamente, preferindo usar a ameaça como ferramenta de negociação. Dentro das muralhas, a situação se deteriorou rapidamente, de desconfortável para desesperadora. Os estoques de grãos que normalmente alimentavam a população por meses foram consumidos em semanas, quando o pânico levou a população a fazer estoques pessoais. Comerciantes que haviam acumulado mercadorias começaram a cobrar preços exorbitantes, criando uma economia de guerra que favorecia apenas os mais ricos, enquanto condenava os pobres à fome crescente. A resposta do Senado romano ao cerco revelou tanto a persistência de suas pretensões quanto a profundidade de sua decadência. Debates intermináveis foram realizados sobre questões como se era apropriado negociar com bárbaros, se o pagamento de resgate constituía precedente perigoso, e se a dignidade de Roma permitia qualquer concessão a inimigos que ousavam sitiar a cidade eterna. Enquanto os senadores debatiam pontos de protocolo, a população comum enfrentava a realidade brutal da fome crescente e da possibilidade de massacre se as negociações falhassem. Alarico permitiu que a pressão crescesse por semanas antes de enviar sua proposta final de termos. Suas demandas eram precisamente calibradas para serem simultaneamente substanciais o suficiente para satisfazer seus guerreiros e razoáveis o suficiente para permitir que Roma as aceitasse, sem perder completamente a face. Ele queria ouro, prata e seda em quantidades específicas, mas também exigia a libertação de todos os escravos góticos mantidos na cidade, reconhecendo que muitos de seus próprios parentes podiam estar entre eles. As negociações finais foram conduzidas com uma formalidade quase diplomática que demonstrava tanto a sofisticação de Alarico quanto o desespero crescente de Roma. Embaixadores romanos, vestidos com suas togas senatoriais mais elegantes, encontraram-se com o rei gótico em sua tenda de campanha, onde foram recebidos com cortesia que teria sido apropriada em qualquer corte civilizada. Alarico falava com eles em latim perfeito, citava precedentes históricos para suas demandas e demonstrava conhecimento detalhado das finanças imperiais que surpreendeu até mesmo os mais experientes administradores romanos. O acordo final representou uma humilhação calculada para Roma, mas também uma vitória política para Alarico, que ia muito além do mero ganho material. A cidade concordou em pagar 5.000 libras de ouro, 30.000 libras de prata, 4.000 túnicas de seda, 3.000 peles escarlates tingidas e 3.000 libras de pimenta. Um tesouro que representava não apenas riqueza imensa, mas também o reconhecimento implícito de que Roma podia ser forçada a pagar tributo como qualquer cidade conquistada. Mais significativo ainda foi o acordo sobre os escravos góticos. Todos os cativos de origem germânica mantidos na cidade seriam libertados e autorizados a se juntar ao exército de Alarico, se assim desejassem. Esta cláusula transformou o que podia ter sido simplesmente um resgate em um ato de libertação étnica, que ressoou profundamente tanto com os godos quanto com outras tribos bárbaras que observavam os eventos com interesse crescente. A retirada do exército gótico de Roma foi tão teatral quanto havia sido sua chegada. Alarico organizou uma parada da vitória que durou 3 dias, durante os quais seus guerreiros marcharam pelas estradas que circundavam a cidade, carregando os tesouros que haviam extorquido da capital do mundo. Era uma demonstração visual poderosa de que a reputação de invulnerabilidade de Roma havia sido quebrada permanentemente, de que a cidade eterna podia ser sitiada, aterrorizada e forçada a pagar tributo por qualquer inimigo suficientemente determinado e competente.
Mas para Alarico, pessoalmente, a verdadeira vitória não foi o ouro que carregava, mas a mudança fundamental na percepção que Roma tinha dele. Durante as negociações, ele havia sido tratado não como um bárbaro pedindo migalhas, mas como um igual negociando termos entre potências soberanas. Senadores que anteriormente o haviam ridicularizado, agora falavam com ele com respeito genuíno, reconhecendo implicitamente que ele havia conseguido algo que nenhum inimigo de Roma havia realizado em 800 anos. No entanto, mesmo em sua hora de triunfo, Alarico permanecia profundamente consciente das limitações de sua vitória. Ele havia provado que podia aterrorizar Roma, mas não havia provado que podia conquistá-la permanentemente. Havia forçado o Senado a tratá-lo com respeito, mas sabia que este respeito era baseado em medo, não em aceitação genuína. E mais importante ainda, havia demonstrado que Roma era vulnerável, mas também havia revelado que ela ainda possuía recursos suficientes para comprar sua segurança quando necessário. Enquanto seu exército marchava para longe das muralhas romanas, carregando riquezas que fariam reis bárbaros invejosos, Alarico já estava planejando sua próxima jogada no jogo complexo de poder que definiria o resto de sua carreira. Ele havia provado sua força, mas ainda não havia alcançado seu objetivo final: forçar Roma a reconhecê-lo não como inimigo a ser temido, mas como parceiro a ser respeitado. O primeiro cerco havia sido apenas o primeiro movimento em uma partida que estava longe de terminar. Enquanto Roma ainda se recuperava do choque de ter sido sitiada e forçada a pagar tributo a um exército bárbaro, o imperador Honório permanecia seguro em sua fortaleza impenetrável de Ravenna, cercado pelos pântanos Treacherus, que tornavam a cidade virtualmente impossível de ser atacada por forças terrestres. Era uma escolha de localização que revelava tudo sobre o caráter do homem que nominalmente governava o Império Romano Ocidental. Preferia segurança absoluta à liderança efetiva, isolamento físico a engajamento político real. Ravenna havia sido escolhida como capital imperial precisamente por causa de sua inacessibilidade. Construída em ilhas conectadas por pontes estreitas e cercada por quilômetros de pântanos que podiam ser navegados apenas por aqueles que conheciam os canais secretos, a cidade oferecia proteção incomparável contra qualquer forma de ataque terrestre. Mas esta mesma qualidade que a tornava uma fortaleza perfeita também a transformava em uma prisão dourada que separava o imperador da realidade política do mundo que ele supostamente governava. Honório havia ascendido ao trono aos 10 anos de idade após a morte de seu pai Teodósio. E embora agora tivesse mais de 20 anos, ele ainda mantinha a mentalidade de uma criança protegida que nunca havia enfrentado consequências reais por suas decisões. Sua educação havia sido conduzida inteiramente por tutores que o encheram de teorias sobre a grandeza imperial, mas que nunca lhe ensinaram as habilidades práticas necessárias para governar um império em crise. Era um produto perfeito do sistema político decadente que havia transformado a posição imperial de liderança ativa em símbolo decorativo. A corte que cercava Honório em Ravenna era um microcosmo de tudo o que havia de pior na elite romana tardia. Conselheiros que haviam comprado suas posições com ouro, em vez de ganhá-las através de competência, competiam entre si para sussurrar no ouvido imperial as palavras que ele queria ouvir, não as verdades que precisava conhecer. Eunucos intrigantes manipulavam informações para avançar suas próprias agendas pessoais, enquanto generais covardes evitavam qualquer ação militar que pudesse comprometer suas carreiras políticas. Quando as notícias do primeiro cerco de Roma chegaram a Ravenna, a reação inicial de Honório foi caracteristicamente inadequada. Em vez de reconhecer a gravidade da crise que Alarico representava,
o imperador escolheu interpretar os eventos através das lentes distorcidas de sua própria insegurança e dos preconceitos de seus conselheiros. A humilhação de Roma foi apresentada a ele como uma aberração temporária, um incidente isolado que podia ser resolvido através de táticas diplomáticas tradicionais. Esta interpretação fundamentalmente incorreta da natureza da ameaça gótica levou Honório a tomar uma série de decisões que garantiram a escalada do conflito em vez de sua resolução. Em vez de reconhecer que Alarico havia se tornado um jogador político legítimo que merecia negociações sérias, o imperador insistiu em tratá-lo como um problema militar que podia ser resolvido através de força bruta ou manipulação diplomática convencional. As tentativas iniciais de Honório de lidar com a questão gótica revelaram tanto sua incompreensão fundamental da situação quanto sua covardia pessoal profunda. Em vez de liderar pessoalmente uma campanha contra Alarico ou enviar seus melhores generais com recursos adequados, ele optou por uma estratégia de procrastinação e subterfúgio que apenas deu ao líder gótico mais tempo para consolidar sua posição e atrair novos seguidores. O padrão que emergiria nos próximos anos foi estabelecido durante estes primeiros meses após o cerco de Roma. Honório enviaria pequenas forças militares inadequadas contra Alarico, que as derrotaria facilmente. Então, diante da pressão crescente, o imperador autorizaria negociações que sempre terminavam com concessões temporárias, projetadas para ganhar tempo, não para resolver os problemas subjacentes. Finalmente, assim que se sentia em posição relativamente segura, Honório renegaria os acordos, reiniciando o ciclo com Alarico mais forte e mais determinado do que antes. Esta abordagem era não apenas ineficaz, mas também profundamente humilhante para o prestígio imperial. Cada ciclo de concessão seguida de traição diminuía a credibilidade de Roma aos olhos de outros povos bárbaros que observavam atentamente como o império lidava com Alarico. Se um único líder gótico podia extorquir tributos de Roma repetidamente e escapar impune das consequências de desafiar a autoridade imperial, então que impedimento existia para outros grupos tentarem táticas similares? A situação se tornou ainda mais patética quando ficou claro que Honório havia desenvolvido uma paranoia pessoal sobre Alarico que influenciava todas as suas decisões políticas. O imperador começou a ver a mão do líder gótico em cada problema que enfrentava, culpando Alarico por revoltas que não tinham conexão com os godos, por dificuldades econômicas que precediam a emergência do líder bárbaro, e até mesmo por desastres naturais que, obviamente, estavam além do controle humano. Essa paranoia se manifestou em políticas cada vez mais erráticas que minavam a eficácia governamental romana. Generais competentes foram removidos de comando porque Honório suspeitava que podiam estar secretamente negociando com Alarico. Funcionários administrativos foram executados ou exilados com base em acusações fantasiosas de colaboração com os godos. Recursos que deveriam ser direcionados para defesa ou reconstrução foram desperdiçados em esquemas paranoicos para detectar e punir traidores imaginários. Mais devastador ainda foi o impacto da covardia pessoal de Honório na moral das forças militares romanas. Soldados que haviam jurado lealdade ao imperador descobriam que seu comandante supremo se recusava a liderar, por exemplo, preferindo permanecer escondido em sua fortaleza de pântano enquanto enviava outros para morrer em campanhas mal planejadas e inadequadamente apoiadas. Esta descoberta corroeu a disciplina militar e levou a deserções em massa que fortaleceram diretamente as forças de Alarico. O contraste entre Honório e Alarico não podia ser mais gritante ou mais prejudicial para a causa romana.
Enquanto o imperador se escondia atrás de muralhas e pântanos, o líder gótico liderava pessoalmente todas as suas campanhas, compartilhando os perigos e privações de seus guerreiros. Enquanto Honório mudava constantemente de posição e quebrava acordos quando conveniente, Alarico mantinha sua palavra e demonstrava consistência em seus objetivos políticos. Enquanto o imperador era claramente motivado por medo e insegurança pessoal, o bárbaro exibia confiança e determinação que inspiravam lealdade genuína. Esta disparidade na qualidade de liderança começou a atrair a atenção não apenas de bárbaros, mas também de romanos que haviam se desiludido com a incompetência imperial. Oficiais militares, administradores provinciais e até mesmo alguns senadores começaram a questionar privadamente se o império não estaria melhor servido por um líder que pelo menos demonstrasse coragem pessoal e competência militar, mesmo que esse líder fosse tecnicamente um bárbaro. As negociações entre representantes de Honório e Alarico durante este período se tornaram exercícios de frustração que apenas intensificavam a determinação do líder gótico de encontrar uma solução mais permanente para sua relação problemática com Roma. Alarico oferecia repetidamente termos que eram genuinamente generosos, considerando sua posição de força, propondo acordos que teriam transformado os godos em aliados valiosos do império. Honório consistentemente rejeitava essas ofertas ou as aceitava temporariamente apenas para renegá-las quando se sentia mais seguro. O resultado inevitável desta dança diplomática destrutiva foi a transformação gradual de Alarico, de um líder bárbaro que queria parceria com Roma, em um inimigo determinado a humilhar o império que havia repetidamente traído sua confiança. Cada traição, cada insulto, cada demonstração de covardia imperial adicionava combustível ao fogo de ressentimento que havia sido aceso durante a juventude de Alarico em Roma. O imperador covarde estava inadvertidamente forjando o instrumento de sua própria humilhação, criando um inimigo cuja determinação crescia proporcional à sua própria fraqueza demonstrada. No início do ano 409 d.C., Alarico tomou a decisão que definiria o clímax de sua carreira. Desta vez, ele não se contentaria com outro resgate temporário ou acordo diplomático que seria inevitavelmente quebrado pela covardia e má-fé imperial. O segundo cerco de Roma seria diferente em escala, intensidade e objetivo final. Seria uma demonstração de poder tão avassaladora que forçaria não apenas concessões, mas reconhecimento permanente de sua posição como parceiro igual do império. A campanha que levou ao segundo cerco foi planejada com a meticulosidade de um general romano clássico, mas executada com a ferocidade implacável de um chefe bárbaro que havia esgotado completamente sua paciência com a duplicidade romana. Alarico passou meses reunindo não apenas seu próprio exército gótico, mas também aliados de diversas tribos bárbaras que haviam sido inspiradas por suas vitórias anteriores e atraídas pela perspectiva de participar do saque da cidade mais rica do mundo conhecido. A força que marchava novamente em direção a Roma era significativamente maior e mais diversa do que qualquer coisa que Alarico havia comandado anteriormente. Além dos 40.000 guerreiros góticos que formavam o núcleo de suas forças, ele agora liderava contingentes de suevos, vândalos, alanos e até mesmo romanos desertores que haviam perdido a fé em Honório e viam em Alarico uma alternativa mais competente para a liderança imperial. Era um exército verdadeiramente internacional, unido apenas pela ambição compartilhada e pela confiança em seu comandante bárbaro. O avanço em direção a Roma foi uma procissão de terror calculado que superou em brutalidade tudo o que havia caracterizado a primeira campanha.
Alarico havia aprendido que moderação era interpretada por Roma como fraqueza, que misericórdia era vista como oportunidade para a traição futura. Desta vez, cada cidade que oferecesse resistência seria completamente destruída. Cada propriedade de senadores que se opunham a acordos com os godos seria queimada até as fundações. Cada demonstração de desafio seria punida com severidade que desencorajaria a imitação. As notícias que chegavam a Roma sobre o avanço de Alarico eram mais aterrorizantes do que qualquer coisa que a cidade havia experimentado durante o primeiro cerco. Refugiados chegavam diariamente carregando histórias de destruição que superavam os piores pesadelos, relatando atrocidades que revelavam que o bárbaro havia abandonado qualquer pretensão de moderar sua violência. Era claro que Alarico não estava mais interessado em impressionar Roma com sua civilidade. Ele queria apavorá-la com sua capacidade de destruição total. Quando o exército gótico finalmente apareceu no horizonte, o contraste visual com o primeiro cerco era imediatamente óbvio e profundamente perturbador. Desta vez, não havia ordem disciplinada ou demonstrações teatrais de poder militar organizado. Em vez disso, o que se aproximava de Roma parecia mais uma migração bárbara armada, uma massa humana de guerreiros famintos acompanhados por suas famílias, seus rebanhos e suas ambições de estabelecer residência permanente nas terras férteis da Itália Central. A população romana reagiu ao segundo cerco com um pânico que superou tudo o que havia caracterizado o primeiro. Desta vez, não havia ilusões sobre as intenções de Alarico ou sobre a capacidade romana de resistir indefinidamente. Os estoques de alimentos que haviam sido acumulados após o primeiro cerco foram rapidamente consumidos por uma população que havia dobrado de tamanho devido ao influxo de refugiados das províncias que Alarico havia devastado durante sua marcha. O bloqueio implementado por Alarico foi mais rigoroso e abrangente do que qualquer coisa que Roma havia enfrentado em sua longa história. Desta vez, ele não se contentou em cortar as rotas comerciais terrestres. Ele também capturou e fortificou Ostia, o porto que alimentava Roma, transformando-o em uma base naval gótica que podia interceptar qualquer tentativa de ressuprimento marítimo. Era um cerco que demonstrava não apenas poder militar, mas também sofisticação estratégica que rivalizava com qualquer coisa produzida pelos melhores generais romanos. Mais aterrorizante ainda foi a descoberta de que Alarico havia desenvolvido aliados dentro da própria Roma. Escravos góticos que haviam sido libertados durante o primeiro cerco, mas que haviam permanecido na cidade, agora serviam como uma rede de inteligência que fornecia ao líder bárbaro informações detalhadas sobre as defesas romanas, os estoques de suprimentos e até mesmo as discussões privadas do Senado sobre estratégias de resistência. As tentativas iniciais de resistência romana revelaram imediatamente o quanto a situação militar havia se deteriorado desde o primeiro cerco. As poucas tropas que permaneciam leais a Honório eram inadequadas em número e moral, comandadas por oficiais que sabiam que seu imperador os havia abandonado à própria sorte enquanto permanecia seguro em Ravenna. Várias tentativas de quebrar o cerco através de ataques surpresa terminaram em massacres que apenas fortaleceram a posição de Alarico e desmoralizaram ainda mais os defensores. Dentro das muralhas, a situação rapidamente se tornou apocalíptica. A fome, que havia sido meramente desconfortável durante o primeiro cerco, agora se transformou em fome genuína que matava centenas de pessoas diariamente. Cadáveres se acumulavam nas ruas porque não havia mão de obra suficiente para removê-los, criando condições sanitárias que ameaçavam espalhar doenças que poderiam matar mais pessoas do que o próprio cerco.
O Senado romano, que havia mantido pelo menos uma aparência de dignidade durante o primeiro cerco, agora se encontrava em estado de pânico total que revelava a completa falência moral da elite imperial. Senadores que haviam passado carreiras inteiras denunciando bárbaros, agora competiam entre si para enviar mensagens secretas a Alarico, oferecendo cooperação em troca de proteção pessoal. A classe dirigente que havia governado o mundo por séculos estava se desintegrando diante da primeira ameaça realmente séria que havia enfrentado em gerações. Alarico permitiu que esta agonia se estendesse por meses, sabendo que cada dia adicional de sofrimento aumentava sua vantagem psicológica e diminuía a probabilidade de resistência futura. Ele queria que Roma compreendesse completamente sua impotência, que experimentasse visceralmente o que significava estar completamente à mercê de um inimigo determinado. Era uma lição em humildade que a cidade arrogante havia evitado por tempo demais. Quando Alarico finalmente enviou suas demandas finais, elas eram qualitativamente diferentes de tudo o que havia exigido durante o primeiro cerco. Desta vez, ele não queria apenas ouro e reconhecimento temporário. Ele exigia mudanças fundamentais na estrutura política do império, que o estabeleceriam permanentemente como parceiro igual de Roma. Suas propostas incluíam casamentos dinásticos, concessões territoriais permanentes e até mesmo participação gótica no governo de províncias imperiais. Mas a exigência mais radical era que Honório viajasse pessoalmente a Roma para negociar face a face com Alarico, reconhecendo publicamente que o imperador não podia mais se esconder atrás de intermediários quando o futuro do império estava em jogo. Era uma demanda que visava não apenas humilhar pessoalmente o covarde que havia traído tantos acordos, mas também forçar uma confrontação final entre os dois homens cujas personalidades opostas haviam definido uma década de conflito. A recusa previsível de Honório em deixar sua fortaleza de pântano e enfrentar as consequências de suas políticas selou o destino de Roma. Alarico havia oferecido uma última oportunidade de resolução negociada, uma chance final para o império reconhecer a realidade de sua posição militar e política deteriorada. A rejeição desta oferta significava que não restavam alternativas, exceto demonstração final e definitiva de poder gótico que mudaria para sempre a percepção mundial sobre a invencibilidade romana. O amanhecer do dia 24 de agosto do ano 410 depois de Cristo trouxe a Roma um silêncio ominoso que precedeu uma das maiores catástrofes da história da civilização ocidental. Durante meses, a cidade havia resistido ao cerco de Alarico através de uma combinação desesperada de esperança e desespero. Mas agora mesmo os mais otimistas cidadãos romanos podiam sentir que algo definitivo estava prestes a acontecer. O ar estava carregado com uma tensão que fazia os próprios pássaros evitarem voar sobre a cidade condenada. Alarico havia passado a noite anterior em sua tenda de comando, não dormindo, mas contemplando o momento que definiria não apenas sua própria vida, mas toda a história subsequente do mundo mediterrâneo. Ele sabia que cruzar as muralhas de Roma seria irreversível, que tomar a cidade eterna o transformaria para sempre de líder bárbaro em conquistador histórico. Mas ele também sabia que não havia mais alternativas, que anos de traições romanas e humilhações pessoais haviam tornado este momento inevitável. A brecha nas muralhas aurelinas veio de onde os romanos menos esperavam, de dentro da própria cidade. Durante as longas semanas do cerco, Alarico havia cultivado cuidadosamente contatos entre os escravos góticos e outros bárbaros que trabalhavam como servos domésticos nas casas dos senadores romanos.
Estes homens e mulheres, que haviam sido tratados como propriedade pelos mesmos nobres que agora imploravam por misericórdia, viram em Alarico não um conquistador estrangeiro, mas um libertador de sua própria raça. Na escuridão que precedeu o amanhecer, um grupo de escravos góticos se aproximou silenciosamente da porta salária, onde guardas romanos adormecidos foram rapidamente neutralizados por homens que conheciam cada pedra da cidade, que haviam servido involuntariamente por anos. Os portões que haviam protegido Roma por séculos foram abertos não pela força militar externa, mas pela traição interna de pessoas que haviam sido sistematicamente oprimidas pelo sistema que agora se desmoronava. O primeiro som que a população romana ouviu foi não o estrondo de máquinas de guerra quebrando suas defesas, mas o rugido gutural de milhares de guerreiros góticos derramando-se pelas ruas da cidade como uma inundação humana. Era um som que nenhum habitante de Roma havia escutado antes. O grito de guerra de tribos bárbaras ecoando entre os templos e palácios de mármore que haviam simbolizado a supremacia civilizada por quase um milênio. Alarico entrou em Roma montado em seu cavalo de guerra, seguido por seus principais comandantes e cercado por uma guarda pessoal de guerreiros élites cujas armaduras brilhavam como prata líquida na luz crescente do sol matinal. Sua expressão era uma máscara de determinação fria que escondia a satisfação profunda de um homem que havia passado décadas sonhando com este momento exato. O jovem refém, que havia sido humilhado nas vilas romanas, retornava agora como conquistador absoluto da cidade que o havia desprezado. O saque que se seguiu foi sistemático e implacável, mas também surpreendentemente disciplinado para um evento de tal magnitude destrutiva. Alarico havia passado semanas preparando seus guerreiros para este momento, estabelecendo regras claras sobre o que poderia ser tomado e como os habitantes da cidade deveriam ser tratados. Era importante para ele que o mundo compreendesse que os godos não eram simplesmente uma horda bárbara motivada por sede de destruição, mas um povo civilizado que merecia respeito e reconhecimento. Os palácios dos senadores, que haviam se oposto mais veementemente a acordos com os godos, foram os primeiros alvos da fúria gótica organizada. Estas residências magníficas, que haviam abrigado gerações de aristocratas que se consideravam superiores a qualquer bárbaro, foram sistematicamente despojadas de seus tesouros acumulados ao longo de séculos. Esculturas gregas, tapeçarias persas, joias egípcias e ouro de todas as partes do império conhecido foram carregados por guerreiros que finalmente tinham acesso às riquezas que haviam sido negadas a eles por tanto tempo. Mas Alarico demonstrou sua sofisticação política, poupando deliberadamente certas instituições e pessoas que ele considerava importantes para seus objetivos de longo prazo. Igrejas cristãs foram respeitadas não apenas porque Alarico havia se convertido ao cristianismo, mas também porque ele compreendia o valor político de ser visto como protetor da fé. Templos antigos dedicados aos deuses romanos tradicionais foram saqueados, mas não destruídos, permitindo que Alarico reivindicasse respeito pela história romana enquanto rejeitava sua supremacia política. A população comum da cidade experimentou o saque de formas dramaticamente diferentes, dependendo de sua origem social e étnica. Cidadãos romanos livres que não ofereceram resistência foram geralmente poupados de violência pessoal, embora suas propriedades fossem confiscadas. Escravos de origem bárbara foram libertados imediatamente e convidados a se juntar ao exército gótico. Artesãos e comerciantes cujas habilidades eram valiosas foram tratados com consideração especial, pois Alarico compreendia que precisaria de seus talentos para governar qualquer território que conquistasse. A descoberta dos tesouros imperiais no Palatino
foi o momento de maior triunfo pessoal para Alarico. Durante sua juventude como refém em Roma, ele havia sido ocasionalmente permitido visitar os palácios imperiais, onde havia observado com olhos famintos as riquezas que simbolizavam o poder romano. Agora, essas mesmas riquezas estavam literalmente em suas mãos, incluindo a coroa imperial, cetros cravejados de joias e relíquias sagradas que representavam a continuidade dinástica desde os tempos de Augusto. O impacto psicológico do saque se estendeu muito além das muralhas de Roma, reverberando por todo o mundo mediterrâneo como um terremoto político. Notícias de que a Cidade Eterna havia caído nas mãos de bárbaros viajaram pelas rotas comerciais mais rapidamente do que qualquer informação havia se espalhado anteriormente, causando pânico em Alexandria, choque em Constantinopla e celebrações secretas em todas as terras que haviam sofrido sob dominação romana. Para os próprios romanos, o saque representou não apenas uma derrota militar, mas uma crise existencial que questionava as fundações de sua identidade civilizacional. Por quase 8 séculos, eles haviam se definido como o povo escolhido pelos deuses para governar o mundo, superiores em todos os aspectos aos bárbaros que pressionavam suas fronteiras. A realidade de que um destes bárbaros havia conquistado sua capital e saqueado seus tesouros mais sagrados forçou uma reavaliação fundamental de todo seu sistema de crenças. Cronistas cristãos interpretaram o saque como punição divina pelos pecados do império, particularmente por sua resistência persistente à conversão completa ao cristianismo. Intelectuais pagãos culparam o abandono dos deuses tradicionais que haviam protegido Roma por tantos séculos. Mas para observadores mais pragmáticos, o saque simplesmente confirmou o que havia se tornado cada vez mais óbvio. O Império Romano havia se tornado incapaz de defender-se contra inimigos determinados que compreendiam suas fraquezas. Após 3 dias de saque controlado, Alarico ordenou que seus guerreiros se reagrupassem para marchar para fora da cidade, carregando consigo riquezas que fariam qualquer rei bárbaro o homem mais rico da Europa. Mas mais importante do que o ouro que carregava, era o fato de que ele havia quebrado permanentemente o mito da invencibilidade romana. Havia provado que a Cidade Eterna podia ser conquistada e saqueada por qualquer inimigo suficientemente competente e determinado. Quando Alarico finalmente deixou Roma, montado novamente em seu cavalo de guerra, mas agora cercado por uma caravana de tesouros que se estendia por quilômetros, ele havia conseguido algo que nenhum homem havia realizado em 800 anos. Ele havia humilhado completamente o império que o havia desprezado, havia transformado a cidade que o havia rejeitado em fonte de sua própria riqueza e glória. O bárbaro que Roma havia se recusado a aceitar como parceiro havia se tornado seu conquistador e senhor. A glória que Alarico havia conquistado ao saquear Roma revelou-se tão efêmera quanto o brilho do ouro que seus guerreiros carregavam nas carroças que se estendiam por léguas pelas estradas italianas. Apenas alguns meses após realizar o feito que nenhum bárbaro havia conseguido em 8 séculos, o conquistador de Roma descobriu que seu triunfo supremo havia criado novos problemas tão desafiadores quanto aqueles que havia resolvido através da força militar. O sucesso havia transformado Alarico em uma figura maior do que a própria vida aos olhos do mundo mediterrâneo, mas também havia criado expectativas impossíveis entre seus seguidores, que agora esperavam que seu líder produzisse vitórias e riquezas ainda mais espetaculares. O exército gótico, que havia sido unido pela perspectiva de saquear Roma, agora se fragmentava em facções competitivas, cada uma exigindo sua própria parcela de territórios para colonizar e riquezas para distribuir.
Mas problemático ainda era o fato de que o saque de Roma havia tornado Alarico um inimigo mortal, não apenas do Império Romano Ocidental, mas também de Constantinopla, cujo imperador oriental não podia permitir que o precedente de um bárbaro conquistando uma capital imperial permanecesse impune. Subitamente, o líder gótico se encontrou enfrentando a perspectiva de guerra simultânea contra ambas as metades do império. Uma situação que mesmo seus recursos expandidos não podiam sustentar indefinidamente. A decisão de Alarico de marchar para o sul em direção à Sicília e possivelmente ao norte da África foi motivada tanto por necessidades estratégicas quanto por ambição pessoal. Ele compreendia que não podia permanecer indefinidamente na Itália, onde seria constantemente pressionado por exércitos romanos em recuperação, mas também sonhava em estabelecer um reino gótico permanente nas terras férteis do Mediterrâneo que poderiam sustentar seu povo por gerações futuras. A campanha em direção ao sul da Itália começou como uma procissão triunfal que celebrava a maior vitória bárbara da história. Cidades ao longo da rota se renderam sem resistência, seus habitantes aterrorizados demais para oferecer oposição a um homem que havia conquistado a própria Roma. Alarico marchava como um imperador bárbaro em tudo, exceto no título, cercado por riquezas que rivalizavam com qualquer tesouro real e seguido por um povo inteiro que havia abandonado suas terras ancestrais para segui-lo em sua busca por um novo destino. Mas foi durante esta marcha aparentemente triunfal que os primeiros sinais da mortalidade de Alarico começaram a se manifestar. O estresse de décadas de campanha militar constante, combinado com a pressão psicológica de comandar uma migração bárbara inteira e a responsabilidade de justificar as expectativas impossíveis que sua vitória romana havia criado, começou a cobrar seu preço no físico do conquistador que havia parecido indestrutível por tanto tempo. Os sintomas iniciais foram sutis demais para preocupar seus comandantes ou alertar seus inimigos. Alarico experimentava episódios de fadiga que duravam dias, febres intermitentes que o deixavam delirante por horas, e dores no peito que às vezes o forçavam a interromper reuniões militares importantes. Ele atribuía estes problemas às tensões naturais da campanha e se recusava a permitir que qualquer fraqueza física interferisse com seus planos ambiciosos. Quando o exército gótico finalmente chegou às costas do Estreito de Messina, onde podiam ver as praias da Sicília brilhando como ouro sob o sol mediterrâneo, Alarico estava determinado a cruzar as águas que o separariam da próxima fase de sua grande aventura. A Sicília representava não apenas uma conquista militar adicional, mas o primeiro passo em direção ao estabelecimento de um império bárbaro permanente que rivalizaria com Roma em poder e riqueza. Mas o destino havia preparado para Alarico uma ironia cruel que negaria a ele a oportunidade de completar sua transformação de líder tribal em fundador imperial. Na noite anterior ao embarque planejado para a Sicília, enquanto ele realizava uma última inspeção de seus preparativos navais, o conquistador de Roma foi subitamente derrubado por uma febre que parecia consumir seu corpo como fogo interno. A doença que atacou Alarico foi tão súbita quanto devastadora, transformando o guerreiro poderoso que havia aterrorizado o mundo civilizado em um homem moribundo em questão de horas. Médicos góticos e até mesmo curandeiros romanos capturados foram convocados para tratar o líder, que havia se tornado indispensável para as esperanças de seu povo. Mas todos os seus esforços provaram-se inúteis contra uma enfermidade que parecia ter origem sobrenatural. Durante seus últimos dias de consciência, Alarico demonstrou a mesma determinação férrea que havia caracterizado toda a sua carreira, ditando instruções detalhadas para a sucessão de liderança e fazendo arranjos elaborados
para garantir que sua morte não resultasse na desintegração imediata de tudo o que havia construído. Ele nomeou seu cunhado Ataúfo como sucessor, mas também estabeleceu um conselho de comandantes veteranos que poderiam manter a disciplina tribal durante a transição perigosa que se seguiria. Mais importante ainda, Alarico usou seus últimos momentos de vida para planejar seu próprio funeral de uma forma que garantiria sua imortalidade na memória popular. Ele ordenou que seu corpo fosse enterrado junto com uma porção significativa dos tesouros que havia saqueado de Roma, criando assim uma tumba que seria digna do homem que havia conquistado a cidade eterna. Mas ele também determinou que a localização desta tumba permaneceria secreta para sempre, protegida das tentativas futuras de profanação por inimigos romanos. O plano funerário que Alarico havia concebido era uma obra-prima de teatro político que continuaria impactando a imaginação europeia por séculos após sua morte. Milhares de escravos romanos foram forçados a desviar o curso do rio Busento, perto de Cosenza, criando um leito seco onde a tumba do conquistador seria construída. O corpo de Alarico foi enterrado junto com seu cavalo de guerra, suas armas pessoais e uma seleção cuidadosamente escolhida dos tesouros mais valiosos que havia pilhado de Roma. Depois que a tumba foi selada e o rio redirecionado para fluir novamente sobre o local secreto, todos os escravos que haviam participado da construção foram executados para garantir que nenhum ser humano vivo soubesse a localização exata dos restos mortais do homem que havia humilhado Roma. Era um final que combinava grandeza bárbara com crueldade pragmática, criando um mistério que capturaria a imaginação de caçadores de tesouros por mais de 1000 anos. A morte de Alarico marcou o fim não apenas de uma vida extraordinária, mas também de uma era na história europeia. Ele havia personificado a transição entre o mundo antigo dominado por Roma e o período medieval que seria caracterizado pela ascensão de reinos bárbaros, que combinariam tradições germânicas com herança romana. Sua carreira havia demonstrado que os bárbaros podiam não apenas desafiar Roma militarmente, mas também superá-la em liderança, estratégia e visão política. O legado de Alarico transcendeu suas conquistas militares específicas para se tornar um símbolo da transformação fundamental que estava ocorrendo na civilização ocidental. Ele havia provado que o poder romano não era eterno, que mesmo a cidade mais poderosa do mundo podia ser conquistada por inimigos determinados que compreendessem suas fraquezas. Mais importante ainda, ele havia demonstrado que os bárbaros não eram simplesmente forças destrutivas, mas participantes legítimos no processo histórico que estava remodelando a Europa. A ironia final da vida de Alarico foi que ele havia conseguido tudo o que sempre desejou, exceto a oportunidade de desfrutar dos frutos de suas conquistas. Ele havia forçado Roma a respeitá-lo. Havia provado que os godos mereciam tratamento igual aos romanos. Havia acumulado riquezas que rivalizavam com qualquer imperador e havia estabelecido uma reputação que o tornaria imortal na memória humana. Mas todas essas realizações chegaram tarde demais para satisfazer o homem que havia passado uma vida inteira lutando por reconhecimento e aceitação. Nos séculos que se seguiram à sua morte, Alarico se tornou uma figura lendária, que simbolizava tanto a grandeza quanto a tragédia da época das migrações bárbaras. Para os romanos, ele permaneceu o bárbaro que havia quebrado o mito da invencibilidade imperial. Para os povos germânicos, ele se tornou o herói que havia provado que podiam competir em termos iguais com a civilização mais sofisticada do mundo. Para historiadores posteriores, ele representou um momento crucial na transição entre antiguidade e era medieval. No fim, não foi o aço gótico que derrubou Roma,
mas a própria decadência de um império que já estava podre por dentro. Alarico havia simplesmente exposto fraquezas que já existiam. Havia revelado contradições que já estavam minando a estrutura imperial desde dentro. Seu maior triunfo não foi conquistar Roma, mas demonstrar que a cidade que se considerava eterna era, como todos os construtos humanos, vulnerável à passagem do tempo e às mudanças históricas que nenhum poder terreno podia controlar indefinidamente. O jovem refém que havia sonhado em ser aceito por Roma havia se tornado, paradoxalmente, o instrumento de sua transformação histórica definitiva. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.